Alô, boa tarde, senhores. Você começa, o Denis começa. Dando sequência à nossa programação deste 6º seminário sobre privacidade, promovido pelo CGI, nós vamos ter um painel sobre que tem por tema reflexão geral sobre a responsabilidade dos agentes no tratamento aos dados pessoais. Agradeço o convite que o CGI me faz, na pessoa da doutora Kelly. Atualmente, eu presido uma comissão na OAB de São Paulo de Informática Jurídica e há bastante tempo a gente lida com esta matéria. Antes de passar o que interessa, que é a conversa e a apresentação dos colegas presentes, eu queria dizer para vocês que a OAB de São Paulo está muito preocupada com esse debate, tem um interesse muito específico. Nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, foi, durante vários anos, presidente da Comissão de Informática Jurídica, que atualmente eu presido, e tem um especial interesse não só acadêmico ou histórico, mas também pela relevância do tema na economia, no mercado, nas questões afeitas também à própria cidadania. Então, a esse propósito, eu queria contar para vocês que no dia 14 de outubro, às 14 horas, a OAB de São Paulo vai estar promovendo uma audiência pública com a presença da doutora Juliana Pereira, que é a secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, portanto, é a autoridade máxima para o assunto em questão em termos do encaminhamento do anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais. Então, eu já faço um convite a todos os interessados que estejam aqui presentes e que gostariam de ir. E se algum dos senhores tiver interesse e estar presente, mas receber algum convite formal da OAB de São Paulo, por gentileza, me passa um contato com e-mail, que será um prazer encaminhar esse convite para vocês ou para as instituições que, porventura, vocês representem. Já, então, seguindo no que interessa, nós temos hoje aqui a presença do Dr. Denis Antoniali, que é do Internet Lab, e também do professor Renato Leite Monteiro, da Universidade Mackenzie, e convidamos aqui a DOC, especialista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor Danilo Doneda, para completar a mesa para falar sobre o tema. O tema vocês vão reconhecer e já conhecem, de certa forma, a importância e a preocupação que se traz para os chamados aqui intermediários, ou dos agentes do tratamento de dados pessoais, porque toda a polêmica que envolve os limites, as informações, os disclaimers, a questão da transparência e, por que não dizer, da responsabilidade civil e, quiçá, penal, em virtude da infração do tratamento desses dados, vai esbarrar em alguém. Nós todos acompanhamos a questão do Marco Civil, os ricos debates que antecederam a aprovação da lei, e temos a percepção clara de que todo mundo gosta de trabalhar, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, todo mundo gosta de criar, mas, na hora de assumir responsabilidades, eu prefiro que o vizinho ou o outro as assuma. E isso é um ponto fulcral na discussão da matéria, especialmente no projeto de lei, para que se definam limites, responsabilidades, possibilidades. E também uma outra questão interessante que vocês devem estar acompanhando é a evolução do tema no mundo. Todos sabemos que as legislações de proteção de dados pessoais elas remontam a mais de 40 anos na Europa e que há diretivas europeias com mais de 30 anos tratando, ou 20 anos, tratando do tema. E essas legislações evoluem e têm evoluído de um modelo muito proibitivo para um modelo que perceba a realidade do mercado, a realidade dessa nova economia. E sobre isso, então, sem mais delongas, eu queria ouvir o que tem a nos contar do mercado, das preocupações e até as suas sugestões, Dr. Denis Antoniali, que eu passo a palavra. Em princípio, aqui a gente está pedindo que cada colega use 15 minutos para dar tempo para um debate. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite do CGI
para estar aqui discutindo esse tema na tarde de hoje. É um tema muito importante, sobretudo no que diz respeito à discussão do anteprojeto de lei de dados pessoais. Eu queria que, por favor, colocasse a apresentação aqui no telão. Isso, essa mesma. Só para eu seguir e me organizar. Eu vou falar brevemente sobre como isso está colocado no APL e as discussões que isso gerou na plataforma da consulta pública conduzida pelo Ministério da Justiça de janeiro a julho desse ano. Em seguida, eu vou falar sobre alguns casos jurisprudenciais que mostram que não há uniformidade em relação a essa questão, e algumas questões sobre aplicação e fiscalização que eu acho que repercutem muito no modelo de responsabilização que a gente vai tentar adotar. Então, começando pela responsabilidade tal qual ela está definida por hora na minuta do APL, o APL tem um capítulo sobre responsabilidade de agentes e o artigo 35 é o que fala especificamente da regra sobre a responsabilidade. E ele coloca no parágrafo 2º um dispositivo que praticamente torna a responsabilidade, da maneira como está redigida agora, subjetiva em relação aos agentes que tratam dados. Então, o APL abrange, tanto, só lembrando aqui, fazendo um parênteses, tanto aqueles responsáveis pelo tratamento de dados, então, a noção, se a gente pensar no direito europeu do data controller, né, aquele que está efetivamente coletando os dados e ficando responsável sobre esses dados, quanto dos operadores, ou seja, dos processors, que são aquelas que fazem eventuais atividades de tratamento de dados, ainda que não tenham sido os responsáveis pela coleta e por esses dados. O APL abrange esses dois agentes. Essa responsabilidade, de acordo com a APL, seria subjetiva. As contribuições que vieram à plataforma durante a consulta pública se focaram, nesse caso, entre duas correntes de responsabilidade. Aqueles que defendiam que essa responsabilidade, que tal qual ela está no APL, deveria ser mudada para um critério de responsabilidade objetiva, e aqueles que acreditam que o critério adotado pelo anteprojeto de lei era mais adequado. O que significa dizer que a responsabilidade seria objetiva? Significa dizer que o tratamento de dados pessoais seria tido como uma atividade de risco e que, portanto, quaisquer violações que causassem danos deveriam ser indenizados, né, ressarcidos, sem necessidade de comprovação de culpa. E a responsabilidade objetiva, ao contrário, não encara o tratamento de dados pessoais como uma atividade de risco, devendo-se, portanto, comprovar a culpa quando se quisesse responsabilizar um desses agentes, sejam os responsáveis, sejam os operadores, pelo tratamento de dados pessoais. Em geral, essa foi a discussão que foi feita na plataforma na época da consulta pública, mas o que eu queria fazer durante a apresentação é, de certa forma, dar um passo atrás ainda dessa discussão sobre se definir se essa responsabilidade deveria ser objetiva ou subjetiva e olhar um pouco para a jurisprudência no que se refere à caracterização do que é uma violação à privacidade no Brasil hoje, ainda que a gente não tenha uma legislação que determine regramentos específicos para coleta e tratamento de dados pessoais, e também no que diz respeito à configuração do que é o dano à privacidade. São dois debates que estão sendo encarados pela jurisprudência que repercutem muito em qualquer uma dessas teses que a gente vai adotar. Então, eu vou comentar alguns casos rapidamente, depois eu acho que o Renato vai até complementar com alguns outros casos, além de passar por esses que eu tinha trazido aqui. O primeiro deles é um caso que foi decidido reiteradamente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que envolveu um desses birôs de informação, né? Essas empresas que agregam informações constantes de vários bancos de dados e monetizam, né? Vendem essas informações para empresas, para eminentemente serviços de marketing e publicidade. Em geral, o argumento dessas empresas é de que esses dados são coletados de bancos de dados públicos. Então, por exemplo, quando a gente pensa o seu número do título de eleitor, que tem lá o nome da sua mãe, esse é um dado que está na internet, é de fácil acesso. Teoricamente, ele é um dado público.
A discussão que aí se trava é um pouco se esse dado é público, mas se ele seria de acesso irrestrito. Então, quando a gente pensa no acesso a esses dados, ainda que eles estejam em um banco de dados público, eles não necessariamente são de acesso irrestrito. Então, quando você vai lá tentar consultar o seu número ou o número do título de eleitor de alguém, a respectiva filiação, você tem que dar alguns outros dados para confirmar que você tem algum interesse legítimo em ter aquele dado, e tem até alguns mecanismos tecnológicos para saber se você não é um robô que está tentando pegar todos aqueles dados massivamente. Então, por exemplo, você tem que digitar lá algumas letrinhas provando que você é um ser humano tentando fazer aquela busca. Independentemente disso, a questão que se colocou nesse caso, reiteradamente, né, são vários casos, depois eu vou até mostrar 2 das ementas, são de cidadãos que tiveram seus dados coletados desses vários bancos de dados, souberam da venda desses dados por parte de um desses birôs de informação e entraram com um pedido de indenização, porque essa coleta e monetização de dados não tinha sido feita mediante consentimento, autorização desses cidadãos. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em todos esses casos, né, reiterados, é a de que não houve violação. Seja porque esses dados não são sigilosos ou sensíveis, então os dados eram dados como CPF, endereço, data de nascimento, telefone, esses dados não foram considerados sigilosos ou sensíveis pelo tribunal. Informações pessoais de interesse público, na visão do tribunal, e, consequentemente, não haveria dano sequer por uma possível importunação telefônica ou de uma mensagem publicitária que tivesse chegado ao cidadão por conta desse compartilhamento de dados. Também não haveria dano pelo mero risco de utilização desses danos por eventuais fraudes. Então, se eu tenho acesso a esses dados pessoais de algumas pessoas, o argumento dos cidadãos que pleiteavam a indenização era, olha, esses dados podem ser usados indevidamente e podem assinar um serviço em meu nome, ou fazer alguma transação em meu nome, isso pode gerar uma fraude, mas esse risco por uma fraude que ainda não tinha sido ocorrida não gerava pretensão de indenização na visão do tribunal. Aqui eu só colei trechos dos acórdãos nesse sentido das conclusões que eu já expliquei. Basicamente, a conclusão foi de que não havia violação, não eram ilícitos esses atos, porque os dados não eram sensíveis. Então, basicamente, a normativa, a regra que saía, se você olhasse a jurisprudência, basicamente é livre a venda desses tipos de dados pessoais que estão nesses tipos de bancos de dados, ainda que eles sejam agregados sem o consentimento do cidadão. Em seguida, a gente teve muito recentemente, um desses casos, esses casos são recentes, tá? Essa jurisprudência, dessas ementas que eu coloquei aqui, se não me engano, é de abril deste ano. Em agosto desse ano, a gente teve uma decisão também no Rio Grande do Sul, aí de primeira instância, né, da 16ª Vara Civil, que olhou para o caso do SPC, que basicamente atuava de uma forma muito parecida quanto esse birô de informação que eu acabei de citar. Então, os dados eram praticamente iguais, CPF, endereço, data de nascimento, telefone, etc. Nesse caso, a 16ª Vara Civil considerou que houve violação e de que é ilícita. Então, haveria sim um dano por essa importunação telefônica, mensagens de marketing, telemarketing, e também haveria um dano pela exposição do cidadão a fraudes pelo uso indevido de dados vendidos, sem necessariamente sem necessidade de se comprovar que a fraude já teria ocorrido. A mera exposição do cidadão a esse tipo de risco, né, de fraude, já seria suficiente para engendrar a indenização. Então, vejam que 2 casos muito parecidos, alguns decididos pelo Tribunal do Rio Grande do Sul e um pela primeira instância do Rio Grande do Sul, tiveram decisões bem diferentes no que diz respeito à responsabilidade por esses agentes do tratamento de dados pessoais. Em seguida, eu vou comentar um caso que deve ser do conhecimento de praticamente todo mundo, foi um caso que chegou à mídia de uma maneira muito avassaladora, foi muito comentado, que é o caso sobre o Tudo Sobre Todos, ou, como alguns apelidaram, o Tudo Contra Todos, né? Aquele site que disponibilizava, a partir da nome ou de alguma informação de alguém, outras informações. Algumas eram disponibilizadas de forma gratuita, para você ver que realmente, olha, eles sabem algumas coisas sobre as pessoas pelas quais eu me interesso, quero mais informações, e outras informações você tinha que pagar para ter acesso a essas outras informações. Esse caso ficou muito famoso, né, foi difundido muito na mídia, porque começou-se um alarde de que você podia consultar dados sobre todo mundo facilmente, conseguir o endereço das pessoas mediante CPF, você podia descobrir
até quem eram seus vizinhos, em alguns casos. A gente ouviu até casos de pessoas que digitaram o nome do filho que tinha poucos meses de idade e já aparecia o endereço da criança. Então, isso gerou um alarde muito grande. O Ministério Público Federal entrou com uma ação no Rio Grande do Norte, e, em liminar, já se considerou ilícita a prática desse site, e foi determinado o bloqueio nas empresas que administram os backbones. Então, como a empresa, nesse caso particular, estava registrada na Suécia, o domínio estava registrado na Suécia, e a empresa estava sediada nas Seychelles, era difícil se ter jurisdição sobre essa empresa. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas a solução que se deu foi bloquear o acesso a esse site, e a responsabilização parou por aí, né? Já que considerou-se ilícita o tratamento de dados. Então, nesse caso, vejam que já mudou um pouco a visão que os julgadores começaram a ter do caso. Então, se você for pensar, basicamente o serviço que a Tudo Sobre Todos estava fazendo é muito parecido com o serviço que esse Birô de Informação no começo também faz. Mas, talvez por conta do alarde, ou porque tornou-se difundida a ideia de que, olha, esses dados são sim sensíveis, eu posso descobrir o endereço, isso é uma coisa séria. Nos outros casos, o endereço também era um exemplo de dado que estava sendo monetizado. Por fim, dos casos que eu quero trazer, eu vou comentar um caso que foi decidido recentemente na turma recursal no Distrito Federal, dos juizados cíveis, e é um caso que envolve o aplicativo Lulu, que eu acho que também todo mundo lembra, um aplicativo que ficou bastante famoso. Basicamente, o aplicativo fazia o seguinte: através da sua conta do Facebook, as usuárias mulheres poderiam acessar, pegar toda a lista de amigos que elas tinham e ali avaliar os homens da sua lista com quem elas tinham se relacionado. E avaliar em vários quesitos. O grande enfoque desses quesitos era amoroso, num relacionamento, e, em geral, questões ligadas ao desempenho sexual do parceiro. Isso gerava uma nota e hashtags positivas ou negativas em relação à pessoa. Então, esse aplicativo puxava esses dados da lista de amigos, né, da rede social da usuária, no caso, que tinha consentido com isso, mas quem não tinha consentido com isso eram os homens que estavam sendo ali avaliados. Vários deles entraram com um pedido de indenização, porque não tinham consentido com a utilização nem das fotos, nem dos dados pessoais que estavam sendo usados pelo aplicativo. Um desses casos foi decidido recentemente na turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal, e a conclusão foi a de que não houve ilícito também. Nesse caso, foram acionados tanto o aplicativo Lulu, que tem representação no Brasil, quanto o Facebook, e o Facebook justamente por ter feito essa intermediação, vamos dizer assim, da usuária ter tido acesso, né, do aplicativo ter tido acesso a esses dados por meio dos dados do Facebook. Teve um voto dissidente, né? Então, o argumento que venceu foi de que, ao anuir com os termos de uso da plataforma, também o usuário homem, né, aquele que não tinha dado consentimento para o Lulu, ele anuiu com os termos de uso da plataforma, e nos termos de uso do Facebook, a pessoa consente que também os seus amigos tenham acesso a alguns dados e usem esses dados em alguns aplicativos. Então, basicamente, foi uma questão de houve consentimento para esse tipo de transação e não houve dano. Por mais que tenha sido atribuída uma nota para o desempenho sexual ou para caráter daquela pessoa, isso não necessariamente teria caracterizado, na visão dos votos vencedores, um dano à privacidade daquelas pessoas. Houve um voto dissidente, no sentido de que deveria ser objetiva a responsabilização tanto do Lulu quanto do Facebook por por haver ali uma relação de consumo, né, ser monetizado, o Facebook coletar esses dados e a plataforma também para conseguir algum tipo de lucro através da venda de publicidade desses materiais. Então, teve uma dissidência. Aqui um trecho da decisão, basicamente essa ideia de que, se o usuário colocou ali os seus dados, mesmo que ele não tenha sido aquele a consentir com os dados naquele aplicativo, quando ele fez isso, ele já autorizou o Facebook a fazer esse tipo de compartilhamento, então não teria havido ilícito.
Dentro desse caso, eu acho interessante pensar em outros aplicativos, em outros modelos que importam dados dessas plataformas. Então, é muito comum, cada vez mais comum, a gente ver esse botão em alguns serviços que a gente usa, conecta ao Facebook. Ou seja, ao invés de você preencher um cadastro, um novo cadastro ali naquela plataforma, você se conecta via o seu Facebook, e o próprio Facebook compartilha alguns dados com aquela plataforma. Geralmente, quando você faz isso, você é notificado numa tela diferente, tem que dar um OK, e nessa tela diferente, geralmente tem um aviso sobre quais dados vão ser compartilhados a partir daquela transação. Alguns desses aplicativos, que são muito populares hoje, como os aplicativos de relacionamento, têm dados bastante sensíveis sobre a conduta dos usuários, então, que vão desde orientação sexual até a própria preferência que você tem em relação ao tipo físico das pessoas, quais os tipos de conversa que você usa, assuntos, etc., e a quais amigos essas pessoas com quem você está conversando estão ligadas, etc. Uma série de informações sobre geolocalização, uma série de informações que são bastante sensíveis. Alguns desses aplicativos não estão sediados no Brasil, então acho que vale a pena aí também uma reflexão se em todos esses casos, ainda que seja o usuário que esteja consentindo, dando ali OK, eu quero me conectar via Facebook, se quem seriam as plataformas responsáveis, né? Só os aplicativos que estão pegando esses dados ou também a plataforma que está compartilhando esses dados, ainda que de forma consentida. Então, acho que são questões que surgem a partir desse caso do Lulu. E, por fim, vou fazer algumas considerações bem breves, porque meu tempo já acabou, sobre aplicação e fiscalização, que eu acho que são importantes. E vão muito nesse sentido de que eu falei das empresas terem ou não representação aqui no Brasil. Então, o Marco Civil da Internet, no artigo 11, colocou uma regra sobre a aplicação e jurisdição, né, da legislação brasileira, sobretudo aqui diz respeito à privacidade, em que ele diz que em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e aplicação de internet, que tenham pelo menos um dos terminais aqui no Brasil, então, seu celular, o seu computador, ou qualquer dos terminais, se um deles estiver no Brasil, o que se aplica é a legislação brasileira. Por enquanto, essa legislação brasileira se resume ao que a gente tem sobre privacidade. Então, no caso das relações consumeristas, aplica-se o CDC e algumas outras normativas de proteção ao consumidor, mas, em geral, o que a gente tem é a proteção de privacidade consagrada na Constituição Federal. Quando se aprovar uma legislação de proteção de dados pessoais, então, essa legislação de proteção de dados pessoais se aplicará nesses casos, de acordo com o Marco Civil. O que isso significa? Isso significa que, para as empresas que estão sediadas no Brasil, essa responsabilização ela é feita de uma maneira relativamente tranquila. Tranquila no seguinte sentido: olha, se eu tiver uma decisão judicial que responsabilize, eu consigo ir até o Facebook e executar essa multa, indenizar essa pessoa. O Facebook, o Google, essas empresas que, em geral, a gente fala muito, elas estão sediadas aqui e elas têm uma preocupação bastante grande, até porque elas estão sediadas aqui, em observar a legislação brasileira. É claro que aí existem casos em que isso vai ser discutido, mas, via de regra, é muito mais fácil você conseguir a responsabilização dessas empresas, consegue executar as ordens judiciais em relação a elas. O que não acontece em relação às empresas que não estão sediadas aqui. E aí eu coloco, esse é um quadrinho que a gente fez, está até um pouco desatualizado, tem alguns meses isso. Em relação aos 20 aplicativos que estavam sendo mais baixados no Android no Brasil. Desses 20, 10 eram aplicativos que não tinham representação aqui no Brasil. Ou seja, vários desses aplicativos que são populares, que são usados por muitas pessoas, se eles cometerem alguma violação e você precisar responsabilizá-los por uma coleta ou um tratamento indevido de dados pessoais, você tem poucos meios de acesso a essas empresas. Em geral, na prática, o que isso quer dizer? Que você consiga, como no caso do Tudo Sobre Todos ou de aplicativos como o Secret, banir o acesso do brasileiro a esses aplicativos.
E essa medida, via de regra, é a medida máxima que se consegue fazer, porque as empresas não estão sediadas aqui. Então, o procedimento judicial, de carta rogatória, etc., daquele cidadão que tivesse sentido lesado, ou do próprio Ministério Público, é muito mais longo e custoso para que você consiga efetivamente responsabilizar esse agente, ou seja, que você consiga que, por exemplo, ele pague uma indenização. Então, o máximo que a gente consegue nesses casos é bloquear o acesso a um site ou bloquear o acesso a um aplicativo. Aí eu lembro, basicamente, o caso que está agora em voga do Ashley Madison, que aí, no caso, foi a violação teria sido, por falha de segurança, um vazamento de informações bastante sensíveis por parte dos seus usuários. Esse site não tem representação no Brasil. Então, como se daria a responsabilização de cidadãos que quisessem, por exemplo, pleitear uma indenização em relação a ele, né? A saída para esses casos, uma das saídas, é apostar no órgão competente, que é a expressão utilizada no APL, acho que por 34 vezes, se você contar, o órgão competente, que é a autoridade de garantia que vai ser desenhada para cuidar da proteção de dados no Brasil. Lembrando que esse órgão competente tem por responsabilidade aplicar e fiscalizar o cumprimento da legislação, então vai ter aí um papel importante também na busca de aplicativos que as pessoas estão usando e que não necessariamente têm o conhecimento técnico específico para saber quais dados estão sendo coletados de fato, ou se elas estão cumprindo as suas políticas de privacidade. É importante que essa autoridade de garantia seja desenhada de forma a ter poderes de investigação que englobem o setor privado, obviamente, mas também o setor público. Se a gente for pensar, o setor público é um dos grandes guardiões de bancos de dados enormes de dados pessoais dos cidadãos, seja de dados muito sensíveis, como do sistema SUS, por exemplo, dados de saúde, que têm que ser guardados sobre critérios de segurança e sigilo muito rígidos, até iniciativas mais inovadoras, como, por exemplo, o bilhete único por reconhecimento facial, que está sendo testado em algumas prefeituras. Então, o poder público lida muito com dados pessoais e também precisa ser lembrado quando a gente está pensando na fiscalização e aplicação desse tipo de responsabilidade. Mas, sobretudo, esses órgãos são órgãos que são capazes de firmar laços de cooperação com outras autoridades de garantia que estão sediadas em outros países e que, portanto, têm poderes em relação a essas empresas que estão sediadas internacionalmente. Isso abre canais de responsabilização maior do que o mero banimento desses tipos de aplicativos no Brasil. Basicamente, eram esses pontos que eu queria levantar. Deixei aqui algumas questões para encaminhamento das discussões, mas, basicamente, resumindo, é isso. No que diz respeito à jurisprudência, é importante olhar para o que se tem definido como violação e como dano, porque, seja pela responsabilidade objetiva, seja pela responsabilidade subjetiva, se não se encararem algumas condutas como danosas, ou seja, não houve dano, ainda que a responsabilidade que esteja consagrada no APL seja objetiva, isso não vai responsabilizar nenhuma empresa, já que, de acordo com os tribunais ou o judiciário, não teria havido dano. Então, é importante acompanhar a jurisprudência, como ela tem se formado em relação a essas questões, porque esse é um dos elementos da configuração da responsabilidade civil, né, o dano, e a violação também. Então, eu dei vários casos que mostram que não há uniformidade, que a jurisprudência tem aí decidido de forma bastante controversa cada um desses casos. E, em relação às autoridades de garantia às empresas que não estão sediadas no Brasil, lembrar que elas são importantes também para que se tenha uma via de acesso a essas empresas que não a mera banimento do território nacional. Então, é isso. Com isso, eu encerro. Obrigado. Fico à disposição para qualquer perguntas. Queria agradecer ao Denis, que conseguiu, de uma maneira breve e cutucar ou botar o dedo na quase totalidade do problema. Ele falou em forma de consentimento, limite de autorização para tratamento de dado, territorialidade da lei, competência punitiva, efetividade da medida, órgãos de garantia, dados sensíveis. Bom, ele povoou bem aqui a mesa para a gente continuar na reflexão, para a qual eu convido o Dr. Renato Leite Monteiro, do Mackenzie, que vai prosseguir no tema. Obrigado. Queria primeiro agradecer, que é uma honra estar aqui desse lado, agradecer o convite feito pelo CGI na pessoa da Kelly. Eu acho que eu participo do Seminário de Privacidade desde a primeira edição, em 2010,
Eu lembro que em 2010, a gente podendo discutir um pouco sobre a primeira versão da PL, eu estava na primeira fileira, o Danilo estava sentado numa cadeira, na posição mais ou menos onde eu estava, e na época a gente já teve um debate acalorado sobre aquela primeira versão. E aí eu lembro até o Danilo que a primeira vez que a gente dividiu um painel foi em Franca, na Unesp, num dia, teve um temporal, e eu lembro muito bem que a gente, no meio da fala do Danilo, acho que foi na fala do Danilo, o teto caiu, metade do auditório inundou, e pelo amor à discussão, pelo amor à academia, a gente continuou a palestra. E era sobre proteção de dados, para nós termos ideia de quando proteção de dados é importante. Então, eu queria agradecer também aqui ao Dr. Luiz, ao Denis também, por esse debate. E vamos falar um pouco, acabou que eu e o Denis, a gente vai fazer um overlap em alguma jurisprudência, algumas decisões, só que a gente vai poder discutir também uma análise comparativa. Denis. Tá. As polêmicas envolvendo principalmente vazamento de dados pessoais são cada vez mais recentes, e isso não é algo exclusivo de outros países. Nós temos no Brasil N casos, talvez o mais conhecido, o recente, seja o Ashley Madison, em que muitos de vocês já escutaram, talvez, que São Paulo era a cidade do mundo em que mais tinha usuários do Ashley Madison, mas o que me chamou a atenção foi que a cidade de Rio Preto tinha 22 mil pessoas, e inclusive isso foi capa de jornal. Então, os casos de vazamentos de dados hoje que nós temos no Brasil, eles envolvem não somente dados pessoais, vamos dizer, simples, se é que assim podemos conceituar, mas até mesmo dados financeiros, como o caso de vazamento de dados do Banco do Brasil, até mesmo dados médicos, dados educacionais e dados médicos, dados sensíveis, como no caso que nós tivemos do Colégio Bandeirantes, em que até mesmo dados, registros dos psicólogos dos estudantes vazaram. E eu ainda digo, o número de casos que chegam ao nosso conhecimento da mídia por meio dessas notícias são poucos, até porque no Brasil nós ainda não temos um instituto chamado de Mandatory Data Breach Notification. Ou seja, uma empresa hoje ela só vai divulgar que houve um vazamento de dados pessoais ou que eventualmente o seu banco de dados foi comprometido de alguma forma se um terceiro assim o fizer. Eles não têm a obrigação de divulgar isso na mídia, até porque isso pode atingir diretamente a sua reputação perante a sociedade. Então, o Mandatory Data Breach Notification, que é inexistente na legislação atual brasileira, ele existe na versão atual do APL e ele já é constante na legislação de 50 estados americanos, nas diretivas europeias e também na General Data Protection Regulation, que seria agora o processo de modernização da diretiva europeia. Então, eventualmente, quando isso existir no Brasil, nós provavelmente teremos um número muito maior de informações ou de casos de vazamento. Mas isso não significa que no Brasil não existe legislação específica ou que regule de alguma forma a proteção a dados pessoais. Pelo contrário, nós temos várias. É tanto que eu tive que colocar a fonte 18 nesse slide, e são 3 slides, só para poder caber o número de leis, normas e decretos ou qualquer legislação infraconstitucional que, de alguma forma, direta ou indireta, trate sobre dados pessoais. Até mesmo o Instituto do Consentimento, que hoje nós temos previsto no Marco Civil da Internet, que ontem foi objeto de discussão num painel específico, ele já existe, tanto na esfera do consumidor. O Marco Civil da Internet, que é uma lei setorial, ou seja, que se aplica às relações que envolvem a internet. E apesar de a gente estar falando aqui num evento organizado pelo Comitê de Gestão da Internet, é difícil hoje passar pela cabeça, mas sim, existe um mundo sem internet, em que as relações não se dão através da internet e nem por isso o Código de Defesa do Consumidor não será aplicado. E para isso existe inclusive a portaria número 5 de 2002, em que uma interpretação possível dela, claro, é sempre possível interpretar de outra forma, é que ela cria a necessidade, a obrigatoriedade do consentimento prévio quando da utilização de dados pessoais consumeristas para fins diferentes daqueles previstos no artigo 43, ou seja, para fins de dados cadastrais ou para fins de cadastro de adimplência. A própria lei, e aqui já é o terceiro slide de legislação, pessoal, a própria lei que trata sobre cadastro positivo, ou seja, de credit scoring, ou seja, desculpa, eu falei primeiro, o artigo 43 fala de cadastro de inadimplência, e a lei de cadastro positivo fala de bancos de dados de adimplência, ela determina a obrigatoriedade do consentimento.
E essas leis em específico, algumas delas, inclusive, já trazem institutos de responsabilização específica dos agentes encarregados de tratamento de dados pessoais. Exemplo, nós temos a própria lei de credit scoring, eu vou falar daqui a alguns slides sobre a decisão do STJ, nós temos o próprio Marco Civil na Internet, que no seu artigo 2 traz algumas previsões específicas, e o APL, que ele traz o Instituto da Responsabilidade, como o próprio Denis já adiantou, e a gente vai poder discutir um pouco mais. Mas talvez o caso mais interessante e talvez o mais importante envolvendo proteção de dados pessoais no Brasil seja aquele que julgou, que aplicou uma multa de 3,5 milhões de reais à empresa de telecomunicações Oi, por ter, de acordo aqui com a nota técnica dada pelo DPDC, um órgão junto ao Senacom, que é responsável aqui por o sistema, um dos órgãos, entidades responsáveis pelo Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, justamente porque a empresa Oi, ela fez uma parceria, e até eu e o Danilo tivemos a oportunidade de estar discutindo esse mesmo caso durante o procedimento junto ao Ministério da Justiça, em que foi feito um contrato de parceria com a empresa Form, em que era possibilitado a essa empresa ter um acesso irrestrito a todo o fluxo de dados do provedor de conexão, e esse acesso irrestrito dos dados era feita uma análise desse pacote de dados com o propósito específico de fornecer conteúdo direcionado, e não somente conteúdo de propaganda, publicidade direcionada, mas até mesmo conteúdo específico, até algo que hoje é conhecido como, que a gente fala de jardins murados. Isso era fornecido já aos consumidores. E o interessante desse caso é porque ele foi julgado, os fatos se deram numa era pré-Marco Civil, numa era em que, como hoje, ainda não existe uma lei geral de proteção de dados pessoais, era um caso que envolvia relações internet, mas foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, uma vez, é importante enaltecer isso, o próprio decálogo do Comitê Gestor na Internet, em que o próprio Comitê Gestor participou, nesse caso em específico, em que haveria uma violação ao princípio da neutralidade, antes mesmo dele ter positivado numa lei federal como nós temos agora. Só que o principal fator de condenação da empresa Oi foi o que, até pegando aqui as palavras do meu amigo Bruno Bioni, foi que faltou a empresa, tanto a Oi quanto a Form, faltou com direito e dever de informação. A transparência junto ao consumidor de como seus dados pessoais seriam tratados. E a própria nota técnica aqui é uma aula sobre como deve ser feito o tratamento de dados pessoais, inclusive discutindo sobre temas específicos como privacy by default, necessidade de consentimento e a possibilidade de dano, de dano em ré ipsa, ou seja, aquele dano presumido no caso de violação à privacidade. Só que a visão do Senacom, ela pode muito bem ser conhecida por alguma das suas publicações, como essa que está disponível, até deixo aqui o link, depois alguém quiser ter acesso ao material, em que esse conteúdo, antes mesmo da lei de credit scoring, antes mesmo do caso da Form, antes mesmo do Marco Civil na Internet, muitos dos princípios que a gente aqui discute estão disponíveis para todos, para quem tiver acesso. E aqui nós temos algumas outras polêmicas que o Denis já falou, eu vou passar um pouco mais rápido. Talvez aqui a mais conhecida agora seja do Tudo Sobre Todos, em que o que me preocupa no Tudo Sobre Todos não é o fato de o servidor estar hospedado na França, do domínio estar registrado na Suécia e da empresa estar registrada em Seychelles. É o grande debate sobre dados públicos e dados públicos de acesso irrestrito. Essas empresas, como alguns outros casos que o Denis comentou aqui, elas se valem do argumento de que, porque esses dados são públicos e são de acesso irrestrito, ou como eu gosto de chamar de dados publicamente acessíveis, eles podem ser utilizados. O que é importante ter em mente aqui com relação a isso é que, porque um dado é público, ou porque um dado é de acesso irrestrito, ele não deixa de ser um dado pessoal. E o fato dele não deixar de ser um dado pessoal, ele confere ao seu titular direitos e garantias, inclusive o direito a saber de que forma o seu dado é coletado, como esse dado é armazenado, como ele é tratado, para quem ele é transferido e o que é feito com ele. O grande debate que talvez nós estamos tendo agora, como essa condenação que nós tivemos recentemente do SPC, na decisão aqui de agosto desse ano, em que o Denis já mencionou, é justamente isso,
em que a juíza, quando exarou a decisão, ela fala que haveria sim uma violação ao direito à privacidade, uma vez que houver disponibilização ampla e restrita de dados pessoais, que podem dar ensejo a um número incalculável de ilícitos civis e penais. E aqui, já que o nosso painel é sobre responsabilidade específico, a decisão, ela condenou a empresa em R$70 mil. R$70 mil não é uma condenação grande, ela é mínima. Acho que o interessante dessa decisão é que ela determinou que o Bureau de Informação, o Data Broker, ele fizesse o cancelamento de todos os dados pessoais que não foram autorizados pelos seus titulares. E é uma decisão em sede de ação coletiva, ou seja, ela tem eficácia em todo o território nacional. Em contraponto direto à decisão que condenou esse Data Broker, foi outra decisão também mencionada aqui pelo Denis, também do TJ do Rio Grande do Sul, em que considerou que a comercialização de dados pessoais não seria ilícita, justamente pelo fato, e aqui vai a grande discussão, o fato que esses dados são públicos, ou como diz o próprio magistrado, eles são de fácil e ampla circulação no mercado de consumo. O nosso APL, ele trata sobre o tema. Se a gente pegar o caput do artigo 12, ele fala sobre dados públicos de acesso irrestrito, como aqueles dados que, como está pelo menos na atual redação, na última que foi colocado à consulta, que não seria necessário o consentimento, mas não retira os outros direitos e as outras garantias. Independente de ser ou não necessário o consentimento, deve ser garantido ao titular dos dados todos os direitos previstos, não só na legislação que ainda está por ser aprovada, mas até mesmo nos chamados princípios gerais de proteção de dados pessoais, que estão em voga aí desde 1973, e que são aplicados, que existem no Marco Civil da Internet, que existe no Código do Consumidor, que existe na legislação que trata sobre cadastro positivo. Mas a minha decisão favorita não é essa, mas ainda é do TJ do Rio Grande do Sul. Eu não sei que esse pessoal adora falar sobre dados pessoais, mas a minha decisão favorita é uma que o juiz falou que sugeriu à consumidora que se mudasse para a floresta, deserto, meio do oceano ou para outro planeta, se ela quisesse valer o seu direito à privacidade aplicado ou garantido na amplitude que ela desejava. Mas uma outra curiosidade dessa decisão, por mais, pelo menos para quem está discutindo aqui, por mais larga ela possa parecer, é que ela foi publicada em um dia que é específico para nós, que foi no dia 23 de abril de 2014, que é exatamente o mesmo dia em que a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet no NET Mundial, no evento que nós tivemos ano passado, em que acredito que muitos que estão aqui presentes tiveram a oportunidade de verificar. Que é um debate que, mesmo você não tendo uma legislação específica, como nós temos no Marco Civil agora, setorial, quer dizer, ele já existe e deve ser feito. O próprio Marco Civil da Internet, ele traz essas previsões específicas que podem ser aplicadas a esses encarregados por tratamento de dados pessoais. E as penas, elas não são pequenas. Elas vão desde a advertência, multa, até mesmo suspensão e proibição do tratamento de dados pessoais. E aqui eu pego a fala do professor Marcelo Leonardi, que teve a oportunidade de conversar conosco na Escola de Governança, que eu tive a oportunidade de participar há algumas semanas, em que uma pena que eventualmente suspenda uma empresa em que seu modelo de negócio é baseado justamente no processamento de dados pessoais, se isso for acontecer por uma semana, ele terá um impacto grande, muito grande, na economia na economia e nos negócios dessa empresa. Então, as penas previstas no Marco Civil da Internet, elas podem ser eficientes, só que até o presente momento elas foram utilizadas para outros fins. Por exemplo, esse mesmo artigo 12 ele foi utilizado para tentar bloquear o WhatsApp no Brasil. E a decisão em sede de mandado de segurança analisou, entre alguns outros pontos, que uma das funções do artigo 12 não seria realizar essa proibição em um caso específico. Uma outra decisão também que é paradigmática, que foi a que analisou a legalidade do sistema de scoring, que é regulado na Lei de Cadastro Positivo, a Lei 12.414 de 2011, ela é interessante não porque ela considerou legal a prática do sistema de scoring, que seria atribuir uma nota
uma nota de risco, de adimplência ou de inadimplência de um determinado consumidor com base nos seus dados pessoais consumeristas e em outras informações correlatas, mas ela diz que, tudo bem, a prática de scoring ela é lícita, ela é legal, só que ela não pode ser praticada de qualquer forma, e se ela for feita, e aqui eu chamo a atenção, com o uso de informações excessivas ou sensíveis, pode ensejar responsabilização objetiva e solidária, não só daquele que detém o banco de dados, mas também daquele que forneceu os dados pessoais ou que coletou os dados pessoais em primeiro plano. Quando se utiliza essa questão, a ideia de trazer que pode ser responsabilizado por uso de informações excessivas, o que o STJ aplicou nesse caso foi o princípio da finalidade e o princípio da necessidade, princípios gerais de processamento de dados pessoais, em que os dados só devem ser coletados aqueles dados que são estritamente necessários para o fim específico que ensejou aquela coleta. E tudo que for a mais que não for justificado, ele pode ser considerado excessivo e, pela própria decisão do STJ, pode caracterizar aqui uma responsabilidade até mesmo objetiva do chamado aqui operador ou responsável. E até para fim aqui de uma análise comparativa, é importante trazer à tona aqui a prática que existe, a prática que é feita, a metodologia implementada pelo Federal Trade Commission, que faria, às vezes, vamos fazer assim, da Autoridade de Proteção de Dados dos Estados Unidos, mas não poderia ser chamada assim, pelo menos essa não seria a nomenclatura adequada, uma vez que nos Estados Unidos não existe uma lei geral de proteção de dados pessoais. O que nós temos são leis setoriais. E a ideia do que o Federal Trade Commission ele aplica as multas dele, ou ele impõe qualquer prática, é se as práticas de uma empresa que enseje um dano ao consumidor, se elas foram unfair ou deceptive. Em outras palavras, se elas não foram leais com o seu próprio consumidor. E aí, as multas, o que é interessante do FTC é porque as multas aplicadas por eles são até maiores do que nós encontramos em casos na Europa, em que quase todo o país em todos os países da União Europeia nós temos uma entidade geral de proteção de dados pessoais e nós temos uma entidade a nível supranacional, em que as multas e até mesmo os casos demoram muito tempo. Dois casos interessantes que nós temos que observar, que o FTC deve ter alguma manifestação em pouco tempo, é o do Ashley Madison, que apesar do Ashley Madison ser uma empresa sediada no Canadá, ela teve impacto em consumidores norte-americanos e, por isso, haveria jurisdição do FTC. E também o caso da Target, um dos maiores casos de vazamento de dados pessoais consumeristas, em que o processo encontra em andamento, mas agora está em sigilo, isso mesmo falado por um membro do FTC, em que, a convite do próprio do NDIS, na figura do Denis, nós tivemos a oportunidade de participar há algumas semanas. Um pouco sobre como é feito o enforcement na Europa, e um caso interessante aqui é o do Europe versus Facebook, em que um cidadão europeu ele queria saber a quantidade de dados sobre ele que o Facebook coletava. E isso é uma ação que não é nova, mas tem repercussão até hoje. Em que, quando ele fez essa requisição, esse direito de acesso às suas informações ao Facebook, ele ficou impressionado, porque o Facebook tinha cerca de 3.000 páginas de conteúdo sobre ele. Assim, eu não conheço nenhuma biografia que tenha 3.000 páginas. Então, é mais fácil do que contratar um biógrafo, seria pedir ao Facebook o tanto de informações que ele tem sobre nós. E o Facebook não só tinha 3.000 páginas de informações sobre esse usuário específico, naquela época, salvo engano, essa solicitação específica foi em 2010, hoje o Facebook tem tecnologia para coletar muito mais dados, é que ele categorizava esses dados em quase 60 diferentes categorias. E tem uma categoria interessante aqui, que eu acho que é a 54, para quem está vendo aí, que é vaidade. Aí eu fico me perguntando, como é que cruzamentos de dados têm que ser feitos para que informação em específica ser categorizada como vaidade? É o grau de inclinação da minha cabeça num selfie que eu faço e coloco no Instagram? Aí eu não sei, não saberia dizer. Esse caso em específico foi levado até a Corte de Justiça Europeia e está agora para julgamento, acho que recentemente, pelo menos estava para sair o parecer do quem faz a procuradoria específica na Corte de Justiça, em que pode até
tornar muito mais burocrático a transferência de dados pessoais entre os Estados Unidos e a Europa e, eventualmente, até mesmo suspender ou proibir essa transferência, uma vez que o que está em discussão é a legalidade do chamado Safe Harbor, que é o instituto ou, assim, a fantasia criada em que permite uma forma de transferência de dados entre os Estados Unidos e a Europa. Um outro instituto, uma outra metodologia utilizada para poder atribuir responsabilidade ao encarregado é o chamado de Risk-Based Approach, que para mim parece meio curioso porque é utilizado o Risk-Based Approach com o ensejo à responsabilidade. O Risk-Based Approach ele é uma metodologia técnica, é tanto que ele é previsto em RFCs, o RFC no caso específico 4949. Ele é utilizado para que empresas que coletam e processam dados pessoais possam categorizar esses tipos diferentes de dados com base no quanto sensível ele é. Então, uma coisa é ser, por exemplo, um dado público, o meu nome, o meu CPF, o meu RG, e uma coisa é ser, por exemplo, algumas preferências políticas que eu tenho e dados sensíveis. E isso, ela poderá ter aqui um sistema diferente de armazenamento, de transferência desses dados. Só que a reforma da diretiva europeia, ela pegou esse mesmo Risk-Based Approach e está tentando utilizar para categorizar o risco de violação de direitos fundamentais para poder atribuir o nível de responsabilidade desses controllers ou então processors. E o próprio artigo, o Article 29, que tem várias opiniões interessantes sobre o atual procedimento de reforma, ele é contra esse Risk-Based Approach, e também alguns países, como a Alemanha, também é contra a aplicação desse sistema para poder atribuir responsabilidade. Voltando aqui um pouco para o Brasil, nós temos, o Denis mencionou, que a versão de 2010 do APL, ele atribuía responsabilidade, ele dizia que o tratamento de dados pessoais era uma atividade de risco, e para quem fala um pouco de juridiquês, quando a gente fala em atividade de risco, significa que isso é responsabilidade objetiva. E responsabilidade objetiva é aquela que não será atribuída, não será necessário verificar a culpa. Mas uma outra visão que nós podemos ter da por que ter a responsabilidade objetiva e por que ela existe, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, é chamado princípio da prevenção, ou entender que, no mesmo jeito que no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele é considerado um cidadão hipossuficiente e ele deve ser protegido, o detentor, o titular de dados pessoais, ele está numa posição em que ele sim também deve ser considerado hipossuficiente e por isso deveria ser garantido a ele um maior nível de proteção. A responsabilidade objetiva ela é nada mais, nada menos do que um incentivo para aqueles que processam ou para aqueles que lidam com dados pessoais implementem níveis de segurança maior a esses dados pessoais para que eles sejam, eventualmente, não sejam responsabilizados por qualquer tratamento inadequado destes. E a versão do APL 2015, publicada agora no começo desse ano, ele mudou um pouco esse paradigma. Ele tirou a ideia da responsabilidade objetiva e utilizou a ideia da responsabilidade subjetiva. E aqui eu trago até uma sugestão feita na contribuição feita pelo GPOPAI, em que o ideal seria retornar à ideia de responsabilidade objetiva pelos argumentos aqui já apresentados, e não somente para processamento de dados feito por entidades privadas, mas até mesmo por entidades públicas. E que eu pego um pouco aqui da fala do Denis, talvez o próprio APL ele pudesse ser um pouco mais incisivo sobre a responsabilidade dessas entidades públicas. E eu sei que eu já passei bastante do tempo aqui, mas apenas para finalizar, eu deixo aqui a colaboração do GPOPAI, que eu tive a felicidade de colaborar. Tenho eu, o Bruno, o Márcio, a Margarete, que estão aqui, que a gente pôde trabalhar um pouco nisso. E eu deixo a disponibilidade para todos aqui o link para acesso e fica aberto para a discussão e agradeço aqui a oportunidade. Obrigado. Bom, o professor Renato, ele acho que fez uma dobradinha aqui, Pelé e Coutinho, para vocês que é Neymar e não sei, e Messi, com o Denis, alargando a problemática.
Espera, Danilo, que a solucionática vai para você, mas... ele traz com absoluta pertinência e, sobretudo, contemporaneidade as questões sensíveis do tema. Que temos Constituição, que temos Código Civil, que fala em privacidade, que temos CDC, até aí está fácil. Mas aí você joga na mão de um juiz, e um juiz, dependendo da simpatia, ou menor simpatia que ele tenha com o tratamento de dados pessoais, ele vai dar tal ou qual decisão. E a lei precisa vir exatamente para criar os limites, e, sobretudo, os limites do lícito. Porque todas as normas que foram invocadas aqui, europeias, sul-americanas, elas vão sempre levar em conta o princípio da transparência na coleta, a lealdade no tratamento, a finalidade declarada, o acesso ao dado, o direito à correção, tudo isso, vamos dizer, ponto pacífico. O mais difícil é saber o que pode fazer além do óbvio ou que não está previsto. Só para fazer uma ilustração rápida, quando ele fala dos dados públicos ou publicamente acessíveis, certa vez eu ouvi um professor francês falar o seguinte: quando eu estou no metrô e eu vejo uma moça com a bolsa aberta, não quer dizer que eu posso pôr a mão e pegar a carteira dela. Porque muitas vezes a gente ouve, não, mas eu achei esse dado na internet, ele estava na internet. Seja porque é um dado evidente, é um dado notório ou fácil de achar, seja porque, muitas vezes, o detentor daquela base tem uma fragilidade sistêmica que permite uma invasão que, na calada da noite, ou então, até de uma forma mais tosca, ele consegue uma cópia de CD ou DVD de dados de alguém. Então, o simples fato de estar acessível não torna legítimo o uso, né? Mas, com os problemas postos, a gente tem que partir agora para, já finalizando o trabalho da mesa, e nada melhor do que ouvir o Danilo Doneda, com uma larga experiência acadêmica e também uma participação muito próxima de todo esse debate, ele que está atuando aí junto ao Ministério. Danilo, com a palavra, por gentileza. Obrigado, Luiz Fernando. Prazer estar aqui participando ao lado dos meus amigos Denis Antoniali e Renato Leite, com a moderação do Dr. Luiz Fernando Martins Castro. Queria começar agradecendo o Facebook, estou aqui ad hoc no lugar do representante do Facebook, não vem, então agradeço por mais essa oportunidade de expor minha imagem e minha personalidade ao Facebook. E parece que o salário dele vem um pedaço para você esse mês. Infelizmente, não confere. Como bem lembrou o Renato Leite no começo, acho que a primeira vez a gente dividiu uma mesa, o teto caiu. De certa forma, hoje de manhã o teto caiu metaforicamente, principalmente na mesa sobre segurança e criptografia, onde as consequências de alguns dos raciocínios, alguns argumentos levantados equivalem, de certa forma, a uma conjuntura algo apocalíptica. Mas aqui nos cabe trabalhar com o que temos de concreto na frente e, na minha função de ad hoc, falar sobre o tema da responsabilidade dos agentes, eu queria fazer alguns comentários. Talvez, eu peço desculpas, caia um pouquinho no juridiquês, mas talvez queiram sintetizar alguns dos motivos pelos quais algumas opções foram feitas nesse projeto, alguns dos problemas que vão ter que ser enfrentados na sua implementação eventual, e também ressaltar alguns pontos que, enfim, talvez não tenham aparecido com o devido destaque, tanto em comentários quanto em debates que têm sido feitos a respeito. Em primeiro lugar, quando se trata da responsabilidade dos agentes. A responsabilidade dos agentes, aqui no caso da Lei de Proteção de Dados, tem uma eficácia, claro, tem um papel fundamental numa lei desse gênero, tratar-se de consequências de atos de pessoas e sujeitos que são destinatários à lei. Os sujeitos são aqueles que vão tratar os dados, aqui no caso, aqueles que eventualmente pode causar algum problema, algum dano ao cidadão que é titular dos dados, e por conta desse dano vão ter que reparar, vão ter que pagar uma indenização, vão ter que arcar com as consequências desse fato. Dito isso, esse é um argumento, é um tema que, é claro, é muito caro aos juristas, é muito caro à discussão em sede eminentemente judiciária. Porém, em termos de uma visão geral de política pública, no sentido de que o objetivo do projeto não é propriamente lapidar conceitos jurídicos somente, mas sim proporcionar uma resposta à sociedade, ao cidadão que tem seus dados pessoais, muitas vezes tratados, setorização, seu conhecimento, enfim,
tem um desconforto bastante concreto com várias utilizações de seus dados, qual a resposta concreta a ser dada para a sociedade? A resposta, através da indenização para indivíduos que são individualmente prejudicados, é uma parte da resposta, porém não é a resposta completa, e talvez eu me arriscaria a dizer que nem é a parte principal da resposta. Qual a eficácia de uma ação a posteriori? Ela, muitas vezes, vai interessar para o indivíduo, vai ser fundamental para o indivíduo, vai ser fundamental também para delimitar uma linha muito clara e concreta entre o que é lícito e o que não é lícito na utilização, no tratamento, na manipulação de dados pessoais, mas talvez não evite algo que, por si só, não evite algo que seria uma função primordial, talvez precípua de uma normativa a respeito, que é modificar condutas, modificar hábitos, modificar procedimentos a respeito do tratamento de dados pessoais. A função da responsabilidade civil, esse é o tema que se usa em direito para tratar dessa questão, indenização por danos. A função da responsabilidade civil, portanto, é fundamental, porém, ela não compreende tudo aquilo que se espera do anteprojeto a respeito. Como que a responsabilidade civil pode, eventualmente, em que medida ela pode ser útil, ela pode modificar condutas? Bom, delimitar o que pode e não pode ser feito, pode delimitar onde um ato é contra o direito. E um ato contra o direito, em determinados casos, pode ocasionar o direito àquele que seja prejudicado por ele pedir uma indenização. Saber que alguma coisa contrária ao direito tem um efeito, sim. Tem um efeito em relação às expectativas, às condutas futuras de outros agentes. Tem um efeito moral, claro, entre legal e moral, que é de desincentivar condutas, porque algumas pessoas não vão praticar condutas que saibam serem contra a lei. E tem um efeito patrimonial, que, curiosamente, costuma ser mais relevante em muitas situações, que é o de deixar claro que aquele ato contrário à lei vai ter consequências no bolso, no patrimônio, que é um argumento muito forte para uma série muito larga de situações. Esse efeito patrimonial é a indenização. A indenização pelo quê? Pelo dano. No direito brasileiro, como em qualquer ordenamento jurídico de tradição, digamos, vou dizer, bem amplamente ocidental, ao dano corresponde uma indenização, como regra geral. O que, no nosso caso em questão, privacidade, nos leva a uma questão que não é tão fácil de responder. Se eu tenho um acidente de automóvel e a carroceria foi danificada, eu sei muito bem como quantificar o dano. Eu posso saber qual o preço do conserto. Se eu for um profissional, eventualmente eu vou calcular quantos dias eu fiquei com o carro fora de operação, etc. Então, são critérios concretos. Agora, quando a privacidade nossa, de um de vocês, a minha, sofre algum dano, é abalada, quando dados a meu respeito são revelados lá no Mérito, ao meu não, enfim, de qualquer pessoa na cidade de São Paulo, são revelados. Qual o dano concreto? Vai ser igual para todo mundo? É justo dar danos diferentes? Enfim, dos direitos que nós juristas chamamos de direitos à personalidade, quer dizer, aqueles que são intimamente, umbilicamente ligados ao indivíduo, talvez seja a força seja um desvio profissional meu, mas talvez o direito à privacidade seja o mais difícil, e certamente um dos mais difíceis de quantificar, de saber qual é o dano. Tanto é que, desses direitos à personalidade, entre os quais tem direito à honra, à imagem, etc., o direito à privacidade é o único que, de certa forma, já está mais ou menos confortavelmente assentado na nossa jurisprudência, que pode gerar o dano, entre aspas, mesmo que o dano não seja concretamente observado. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, tem reconhecido em súmula, por exemplo, que a anotação de uma pessoa, dos dados de uma pessoa no registro de credores, quando é indevida, quando é errada, gera direito à indenização. Qual que é o dano? O que aquela pessoa tem que comprovar que ela não conseguiu comprar crédito para receber uma indenização? Não. Inclusive, a quantificação desse dano é mais ou menos tranquila em jurisprudência. É o chamado, que até o Renato me mencionou, o dano in re ipsa. Isso é, o dano que se configura pelo simples cometimento do ato ilícito, não pela necessidade da configuração do dano. É uma situação, de certa forma, privilegiada do direito à privacidade, porém, que encerra, no fundo, muitos problemas e alguma contradição, no sentido de que eu tenho
a intuição de que, quando a gente começa a transitar um pouco fora dessa questão mais concreta e mais passiva de compreensão no nosso imaginário, que é a inscrição numa pessoa no registro de negativação ao crédito, outros danos à privacidade vão ser de difícil caracterização. Eles podem ser tidos como irrelevantes, como meros caprichos. Uma pessoa teve o dado revelado num vazamento de dados da Adobe, da Sony, da Ashley Madison. Falei somente de casos de grandes vazamentos que são fartamente documentados. Qual que é o dano? Faz sentido eu trabalhar com milhares de ações do judiciário que calculem, talvez, microdanos? Alguém já falou que microdanos correspondem a microdireitos. E não é o caso de falar de um microdireito aqui, quando você fala no direito à privacidade. Não é uma questão pessoal no sentido. O direito à privacidade, individualmente considerado, pode até ser uma questão relativamente de pouca monta, tanto financeira quanto emocional, psicamente, mas, até para fazer um exemplo que o professor Pedro Rezende mencionou na aula de manhã, que, aliás, é um exemplo que ele pensou de outra pessoa, que eu não lembro quem é, desculpa para essa pessoa, ele mencionou que os dados pessoais são parecidos com partículas radioativas, né? Isso aí. Eles estão no nosso ambiente, estão entre nós, mas, uma vez condensados, eles podem causar um dano tremendo. Os grandes números são um grande problema quando se chega à definição da magnitude do dano que pode ocorrer ao dado pessoal, que é um dano individualmente sentido, mas que, quando trabalha-se no seu âmbito coletivo, ele pode ser tremendamente relevante, porque pode definir condutas que toda uma sociedade vai ser obrigada a tomar, cujas consequências vai acabar sentindo, e assim por diante. Para encerrar essa questão sobre a quantificação do dano, alguém pode mencionar, mas muito bem, Danilo, se for feito o que a gente chama de dano punitivo, isso é aquele dano exemplar, isso é, uma pessoa teve um pequeno problema, mas o juiz, para desincentivar novas condutas, vai lhe proporcionar uma indenização imensa, com efeitos dissuasórios concretos, no sentido de que outras pessoas vão se sentir desincentivadas a cometer aquela mesma ação, porque, eventualmente, uma pessoa conseguiu uma indenização de 4 milhões de dólares, sei lá, de reais, desculpe, numa situação que, individualmente, não causou um dano daquela monta, nem uma monta remotamente considerável. Essa é um procedimento, uma técnica utilizada nas cortes dos países, mas cuja introjeção no direito brasileiro encontra severas dificuldades, tanto contra a nossa tradição jurídica, quanto para alguns, por uma frontal oposição à nossa lei. Enfim, não me parece um instrumento de política pública adequado, pelo menos pragmaticamente, para ser utilizada a curto prazo. Muito bem, a responsabilidade civil, ela é um instrumento necessário, porém que não responde ao total da situação. Qual que é a solução? A solução é uma lei integrada de proteção de dados que inclua, e aqui saindo do tema da responsabilidade dos agentes, que inclua instrumentos que proporcionem prevenção, educação, que proporcionem a entidades com competência para tal, poderes de fiscalização, monitoramento no mercado, etc., que procurem identificar focos de problema, atuar sobre condutas antes que elas efetivamente se corporifiquem danos ao cidadão e à sociedade, e assim por diante. Com tudo isso, a responsabilidade civil vai se colocar no seu papel de auxiliar, necessário, tremendamente importante, mas de um dos elementos na consecução dessa grande política pública. Aqui eu queria falar pouco, acabou meu tempo, mas somente os breves comentários sobre a lei em si. O artigo 35 em diante do anteprojeto de proteção de dados fala nos agentes de proteção de dados e começa falando do responsável e do operador. É bom ter esses conceitos claros, porque eles não encontram um parâmetro muito claro no nosso ordenamento, não encontram parâmetro no nosso ordenamento atual, e, ao definir dois agentes, há uma divisão de responsabilidade entre ambos. O responsável, que, pelo próprio nome, pode-se imaginar, é responsável integral por todos os atos derivados do tratamento de dados. Talvez não responsabilidade do objetivo direto, mas existe a possibilidade de inversão da ônus à prova, isso é, aquele cidadão que sofre com o tratamento abusivo de dados não é obrigado a produzir prova, ele pode pedir que o próprio responsável produza, que tem efeitos na prática bastante semelhantes. Ele é responsável
por tudo referente ao tratamento. O operador é uma figura diferente, porque o operador é o sujeito que é o, digamos assim, o técnico da cadeia de tratamento de dados. É uma empresa contratada para realizar aspectos procedimentais técnicos do tratamento de dados. E a responsabilidade do operador é diminuída em sua amplitude, em seu espectro, em relação à responsabilidade do responsável, isto é, o operador é responsável pelos aspectos técnicos, muitos deles, para não dizer quase todos, ligados à segurança da informação, a eventuais falhas no direito de acesso, no vazamento de dados, etc. Sendo que o responsável também é responsável por falhas do operador. Aqui entra uma técnica que a gente chama de responsabilidade solidária. O responsável é aquele cara que vai se beneficiar do tratamento de dados. Ele escolhe o operador, uma empresa, qualquer empresa que processe dados e dados pessoais. Se ele escolheu mal, se ele escolheu uma empresa que cometeu algum ato que não deveria cometer, ou, infelizmente, foi vítima de um incidente que proporcionou um incidente de segurança da informação, ambos são responsáveis perante o cidadão que é o prejudicado. Um ponto que foi muito pouco comentado durante o projeto, aqui no artigo 39, parágrafo 2º, está presente que o operador, eventualmente, pode ser convidado a elaborar um relatório, chamado de Relatório de Impacto à Privacidade. A gente pode chamar de RIP, se o acrônimo não fosse terrível. O Relatório de Impacto à Privacidade seria um paradigma de que está acostumado ao RIMA, com o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que já é bastante tradicional na nossa legislação ambiental. Isso é uma espécie de documento que sirva para que principalmente novas modalidades de tratamento de dados, sejam objeto de uma reflexão prévia e que o regulador tenha em suas mãos um documento que diga quais as precauções que o responsável eventualmente tomou para iniciar aquele processamento de dados. É um instrumento muito importante porque a sua utilização responsável e feliz pode incentivar práticas de melhor segurança da informação, pode fomentar um maior cuidado na prevenção, da privacidade da concepção, ela pode ter que estar ali presente, e assim por diante. E, por último, em 30 segundos, há uma pessoa citada na lei que não é agente, porque ele não trata dados em si, mas é uma figura chamada encarregado. O que é um encarregado? O nome talvez não seja mais feliz no mundo, mas ele é um sujeito que, em empresas privadas e no setor público, imagina-se que possa ser uma espécie de contato entre a empresa, entre o órgão público e os cidadãos, o público externo, e também um sujeito que internamente vai ter algumas funções no sentido de fomentar uma cultura, uma realização de práticas relacionadas à proteção de dados. Ele vai ser aquele sujeito que recebe reclamações, que responde dúvidas de sujeitos externos à empresa, ao órgão público. Ele pode ser o contato para órgãos públicos que tenham interesse em discutir qualquer questão relacionada à proteção de dados. Ele vai ser responsável por orientação de funcionários. Ele vai ser responsável pela educação interna da empresa, do órgão público, em relação à proteção de dados. É como se fosse um BUDS com algumas funções que extrapolam a do mero ouvidor em relação à proteção de dados. Então, seriam esses alguns breves pontos que eu teria que passar sobre responsabilidade. Obrigado. Queria agradecer a intervenção do Danilo Doneda, que fechou aí com bastante pertinência a discussão por hora, mostrando a complexidade, né? Vamos dizer, multifacetado do problema, mas com a percepção muito boa que eu acho que está presente, de certa forma, no anteprojeto de lei, vai estar refletida na lei, se Deus quiser, e se o processo legislativo correr bem, que entenda o tratamento de dados como um fato inexorável, irreversível, dados pessoais, inevitável, mas criando um pouco mais de parâmetros para as responsabilizações, sobretudo, se a gente pensar, Danilo, num ambiente de Big Data, né? Onde a tendência não é diminuir o tratamento de dados, ou a quantidade ou a complexidade das ingerências e das inferências que são feitas com estes dados. Então, eu acho que, por hora, foi muito brilhante, esclarecedora a apresentação dos três palestrantes, e eu queria, com a autorização da doutora Kelly aqui, roubar um pouquinho do coffee break, 5, 10 minutos no máximo, para alguma pergunta que, eventualmente, o público tenha. Espero que tenha suscitado. Pode ser? Pois não? Por favor. Nivaldo Cleto, Comitê Gestor da Internet. Parabéns aos doutores, todos os advogados aí, brilhantes as palestras, mas a gente já vive um mundo onde os nossos dados pessoais
já estão nas nuvens. Eu vou citar um exemplo. Eu, desde 1995, eu trabalho num órgão que tem lá 5 milhões de empresas cadastradas, que se chama Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde cada cidadão que abre uma empresa, ele coloca lá seu RG, seu CPF, o teu endereço. Então, os nossos dados, aqui deve ter muitos empresários, estão lá disponíveis para qualquer pessoa no mundo, pode entrar lá, baixar o RG, o CPF, o endereço residencial. Eu já não coloco o meu endereço residencial há muito tempo. A gente costuma colocar, vocês advogados, orientem seus clientes para colocar o endereço comercial, isso já é passível na junta comercial. E hoje, qualquer pessoa que quer pegar o CPF de um cidadão na internet, só colocar o nome, entre aspas, no Google, CPF, qualquer pessoa participando de uma licitação, um aluno, uma faculdade, nossos dados estão lá abertos. É uma coisa que fugiu do controle já fugiu de controle. Como é que podemos garantir a proteção desses dados pessoais que já existe, é gratuito. Hoje você pode entrar numa junta comercial e pegar os dados do cidadão. E como é que vamos punir um órgão do Estado de São Paulo, a junta comercial, que já existe uma lei que a pessoa que abre um empreendimento, ela já deixa caracterizado que os dados dela serão públicos. Como é que a gente vai punir isso? Fugiu do controle já fugiu do controle. Como é que a gente vai voltar atrás? Milhões e milhões de informações. Isso está disponibilizado. Qualquer um aqui nesse auditório, entra lá no site da Jusesp Online, digita um nome de empresa, você consegue baixar a ata de reunião de diretoria de uma Camargo Correia, todas essas empresas do Lava Jato, da Petrobras, não digo porque a Petrobras a sede não é aqui em São Paulo, todas essas empresas, estão lá os atos societários, vocês conseguem baixar os atos, é público. Totalmente público. Tem um problema de digitalização, que é o problema de infraestrutura. Mas vocês conseguem achar muitos documentos. Então, fugiu do controle. Como é que a gente vai regulamentar isso agora? Está aí nas nuvens, sabe lá onde está guardado isso tudo? Coloquei uma pergunta bem apimentada. Você quer propor algum dos palestrantes? Qualquer um dos senhores que algum corajoso aqui na mesa? Por favor. Só fazendo uma parte, assim, e dá para, na junta também, saber quanto que o camarada tem numa limitada, pelo menos de capital investido? Sim, capital investido não. Aí a gente está falando de... Não, de capital social, pelo capital menos. social. Nas sociedades abertas, capital aberto, a gente aí consegue descobrir os acionistas, os balanços são publicados nos jornais, no Diário Oficial, você sabe lá, tem lá os balanços publicados, o Diário Oficial do Estado de São Paulo é público, você consegue ver lá o relatório dos acionistas, das auditorias, tudo é público. Você vai lá, você acha. E você citou um exemplo muito interessante, que é a questão da informação no Diário Oficial. Há quem argumente, mas essa informação sempre esteve no Diário Oficial. Sim. Certo? Isso são as sociedades limitadas, as sociedades anônimas de capital mas mesmo, aberto e as de grande porte. Mesmo as atas com CPF e tal, endereço, se tivesse alguém compilando os N diários oficiais, Sim. N anos atrás, poderia ter acesso. Sim. Mas com a informática você tem uma capacidade... Mais fácil ainda. Não. Muito mais poderosa, né? Mas alguém se habilita a falar o que a gente faz, porque, pelo jeito que você está falando, nem ir morar na montanha mais resolve, né? O juiz de Rio Grande do Sul recomendou isso. O Danilo, eu estou vendo que pegou no facão aí, vai enfrentar a parada. Não, rapidamente, depois o Denis e o Renato complementam aí. O Nivaldo citou uma constatação alarmista e pragmática, né, de a situação já está fora de controle, como que você emenda uma situação que já está completamente caótica em relação a isso, né? Todos os dados estão na nuvem, né? O que é uma nuvem, né? Outro dia, tentando definir nuvem, alguém me falou que nuvem é um nome legal que a gente dá para o computador dos outros. Alguém tem o dado que está na nuvem, não sou eu, certamente. Se o dado está na nuvem, eu imagino que ele pode estar sob o meu controle ou fora do meu controle. Nesses casos, eu imagino que o dado que você citou, o caso está fora do meu controle. E o que fazer nesse caso? Eu imagino que, hoje em dia, um dos efeitos do fato do Brasil estar historicamente defasado em relação à proteção de dados, e aqui não vai uma crítica, uma consideração histórica. O Brasil não é conhecido por ser muito ousado em adotar novas posturas legislativas. Talvez o Marco Civil tenha, de certa forma, uma exceção a essa regra, mas o Brasil aboliu a escravatura tarde, a República não foi das primeiras do mundo, a lei de acesso à informação no Brasil é muito tardia, pelo menos a sua regulamentação, principalmente, e em proteção de dados a gente está entre 30 e 20 anos atrasado em relação a um país de porte comparável ao nosso, do mesmo sistema
digamos assim, social-econômico. Por que isso? Não vou entrar em detalhes, porque seriam conjunturas, mas o diagnóstico que eu faria é que, até parafraseando o que a Cris Roppers falou de manhã, a ideia do já que estamos assim, necessariamente temos que continuar assim, talvez seja uma mentalidade que a gente vai ter que abandonar, de certa forma. Caso contrário, o problema não é só que os dados vão continuar fora de controle, vão continuar sendo tratados de uma forma caótica, mas o Brasil vai perder oportunidades, tanto comerciais, eu diria, porque o Brasil perde oportunidades, existem barreiras comerciais em relação a negócios com países que exigem um maior respeito ao tratamento de dados. Ontem aqui o representante do MPF, Carlos Bruno, falou claramente com todas as letras que ele, em negociações de acordos internacionais sobre troca de informações para investigações, etc., não consegue realizar acordo com alguns países pela ausência de uma lei de proteção de dados. E, fora isso, e talvez mais importante de tudo, talvez o Brasil peque com seu próprio cidadão no sentido de não lhe proporcionar garantias suficientes em relação aos seus dados comparáveis a de outros cidadãos em países de economia, sociedade, configuração social comparável. Falta alguma coisa. É claro que não vai se corrigir tudo da noite para o dia, mas uma coisa me parece clara. À medida que se exija um maior respeito, que se impõe uma cultura de proteção de dados mais forte de empresas, de órgãos públicos, a tendência é que essa situação de impotência, de descontrole, com o tempo cesse. Como que um site como o Tudo sobre Todos prospera? Não é tanto pela má-fé das pessoas, também talvez sejam oportunistas, ousados somente, mas o que acontece é que a banalização do tratamento de dados chegou a um tal nível em que essas pessoas têm uma certa relevância, o ato das pessoas tem uma certa relevância que eventualmente não teria quando houver crivos, quando houver controles, quando empresas que utilizarem tais tipos de dados forem extirpados de uma certa negociação, que é o que se espera que aconteça a médio e longo prazo com a implementação de uma lei de proteção de dados. E lembrando, por último lugar, dados públicos, ou pelo menos dados pessoais que sejam de público acesso. Me parece que caminha-se por uma reflexão séria em torno disso no Brasil, no sentido de que não é porque um dado, até o exemplo da bolsa da mulher aberta no ônibus, no trem, sei lá onde. Enfim, não é porque o dado está disponível que ele pode ser usado para qualquer coisa. E lembrando daquela situação, para terminar, que houve entre Serasa e Tribunal Superior Eleitoral, há cerca de um ano e meio atrás, que houve um escândalo, que os dados dos cadastros de eleitores sendo repassados por R$20 mil à Serasa, etc. Algo que foi um contrato que foi posteriormente denunciado com um parecer favorável do jurídico e depois respaldado pela Corregedoria do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral, a sua Corregedoria, reconheceu que dados de acesso público não necessariamente podem ser utilizados para qualquer finalidade. Isso é muito importante, porque já temos precedentes no sentido de que dados que estão livremente acessíveis podem ser dados que você não possa usar para qualquer coisa. Então, essa ideia binária do dado ser público ou privado tende a se complicar muito mais no futuro próximo. Antes de, os dois colegas, o Denis e o Renato, vão falar, mas eu já queria que você fizesse a sua pergunta para que eles emendassem as conclusões, já considerando a sua indagação. Então, está no contexto. Eu estava pensando aqui qual é o limite que possa ter, qual é a extensão da aplicabilidade ou a extensão da eficácia de um princípio constitucional. Pegando o exemplo lá do artigo do artigo 22 da Constituição, tá? Aliás, o artigo 37 da Constituição, né? Você é o princípio da publicidade. Aquele princípio está lá, consolidado, todo mundo concorda, tal. Agora, à medida que você começa a ter acesso a um contrato público, mesmo entre partes privadas, mesmo que não seja para uso, outros, a não ser você ter o conhecimento tal qual pensou lá o legislador na hora que colocou o princípio lá na Constituição, ou não, ou foi colocado lá só para constar e alguém fazer de conta que publica e outro faz de conta que vê e ninguém tem esses dados. Então, na hora que você passa a ter um acesso mais eficaz, a verdadeiramente poder tomar conhecimento do que se faz a partir de um dispositivo, a partir da aplicação de um dispositivo que já estava previsto, mas ninguém tomava conhecimento porque, na prática,
não havia operacionalidade para você ler todas as publicações de Diário Oficial. Um prefeito, por exemplo, nomeia várias pessoas com nome, com CPF, e nomeia parentes e tal, e faz nomeação cruzada com o presidente do tribunal, e você não consegue, nem o Tribunal de Contas, nem a população consegue checar. Hoje, com ferramentas de metadados, alguém poderia fazer isso. Mas isso também incomoda. E me parece que em algumas afirmações, eu já vi algumas pessoas, eu fiz um contrato, só porque eu fiz um contrato lá com um órgão público, não sei o que tal, e está meu CPF lá. Eu acho que não tem jeito. Ou então muda-se o princípio constitucional, ou então diz que, logo em seguida, a emenda 19, que colocou o princípio da eficiência, também não vai valer, porque quanto mais você tiver facilidade de trabalhar esses dados, no caso, basicamente, da transparência pública, você vai ter esses dados expostos, e dados das pessoas, e aí vem aquela questão de você não poder saber salário, porque o cara pode ser sequestrado, aí, de repente, você vê que senadores recebem 50 mil reais, que juiz recebe 70 mil, e, de repente, se você tivesse esses dados, talvez pudesse confrontar, ou então até defender os caras. Não é bem assim, está lá o dado aberto, está lá o dado exposto. Eu acho que tem que haver uma discussão muito mais eficaz, tá certo? No sentido de até onde vai a eficiência, até onde vai a aplicação do princípio constitucional da publicidade, da transparência, e até onde vai essa questão do uso indevido dos dados. Eu acho que não pode misturar as coisas, não pode confundir. Tá ótimo, obrigado. Vamos continuar. Denis, primeiro, pode ser? Rapidamente, só fazendo alguns comentários. Em relação a essa questão da transparência, de fato, é uma questão bem desafiadora. Com a internet e a possibilidade de cruzamento desses dados, a transparência tem sido uma questão cada vez mais discutida, especialmente depois da Lei de Acesso à Informação. A gente tem um projeto no Internet Lab que a gente celebrou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, justamente para avaliar essas questões de transparência. E uma delas, bastante sensível, é qual é o limite para a disponibilização de alguns desses dados. Por exemplo, o dado dos salários foi uma questão que foi bastante discutida. Nesse quesito, acho que o entendimento predominante nesse sentido é de que, olha, por ser funcionário público, você tem esse encargo perante a sociedade de que haja um controle social sobre o valor do seu salário. Mas eu acho que, puxando um pouco essa questão da transparência, que deve existir em todos os poderes, etc., dá para a gente pensar numa reflexão que é muito pouco feita no Brasil sobre a necessidade de publicização de todos esses dados, ou quais dados são efetivamente necessários de serem publicizados. Então, quando você faz o registro de uma empresa, por exemplo, na Jusesp, será que é necessário, além dos nomes dos sócios daquela empresa, você ter um endereço, CPF, RG, qualificação profissional? Será que todos esses dados precisam ser publicitados dessa forma? Será que você não pode colocar uma tarja em cima desses dados para que alguns desses dados sejam preservados? Então, é um pouco dessa cultura que deveria ser mais discutida e incorporada eminentemente pelos órgãos do poder público. É uma discussão que a gente ainda está muito no começo. E, em segundo lugar, só complementando o que o Danilo falou, a gente volta para aquela discussão um pouco dos dados que o Renato chamou de publicamente acessíveis, ou dos dados públicos de acesso irrestrito, né? Esses dados, o fato deles estarem em bancos de dados de acesso, vamos dizer assim, público, eles não necessariamente são de acesso irrestrito. Então, se eu posso tentar digitar lá o nome de uma pessoa, entre aspas, e CPF no Google e fazer essa busca, isso é uma coisa, e eu não posso, teoricamente, usar esses dados para uma finalidade escusa, né? Eu coletei esse dado de uma forma sorrateira, ali ninguém me autorizou a pegar o CPF dessa pessoa, eu descobri. Isso é uma coisa muito diferente de eu desenvolver um sistema, um software que colete esses dados que estão publicizados nesses bancos de dados, reúna todos numa plataforma e transforme esse acesso facilitado. Então, como é o caso, por exemplo, do Tudo Sobre Todos. Então, eu pego esses dados que, tá certo, eles estão digitalizados lá e, teoricamente,
publicamente, qualquer um poderia acessar. Só que seria muito difícil qualquer um digitar o nome de todas as pessoas e CPF, anotando e organizando, etc., e ter um banco de dados. Então, essa construção de banco de dados são coisas que existem alguns mecanismos desses bancos de dados que existem para tentar impedir. Então, por exemplo, o CAPTCHA, que são as letrinhas para você ver se não é um robô, exatamente se não é um software ou uma coleta massiva daqueles dados, se é uma pessoa tentando consultar, e geralmente é pedido de outros dados pessoais para saber se aquela pessoa que quer ter acesso àquele dado é de fato uma pessoa interessada, uma pessoa legitimamente que deve receber aquele dado de uma forma legítima. Então, acho que a combinação desses mecanismos tecnológicos com uma cultura de proteção dos dados pessoais que são publicitados nessas plataformas e bancos de dados públicos são questões importantes. Finalizando agora a exposição, Renato tem as suas palavras finais. Bem rápido aqui, até mesmo respondendo diretamente a pergunta que foi feita sobre princípios constitucionais, sim, falando um pouco de teoria geral dos princípios e teoria geral dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de princípio, eles são diferentes de regras, ou seja, regras é aquele mandamento do tudo ou nada, aplica-se ou não se aplica, e princípio, como nas palavras de José Afonso da Silva, são mandados de otimização, ou seja, você pode aplicar em determinada proporção de acordo com o caso concreto. Quando a gente pega um princípio da transparência previsto no artigo 37 que se aplica ao poder público, não significa que ele precisa ser aplicado no tudo ou nada. Ele pode ser mensurado de acordo com o caso concreto. E como é que a gente vai... que metodologia será utilizada para mensurar esse caso concreto? E a gente pode até citar aqui um outro autor, Robert Alexis, quando ele fala no conflito entre direitos fundamentais. E quando você tem dois direitos fundamentais em conflito, ambos têm que ser aplicados. Só que analisando o caso concreto e aplicando aqui o que ele chamou de metodologia da proporcionalidade, em que você tem uma metodologia específica que em 30 segundos a gente não vai ter como entrar na discussão sobre ela, ele vai verificar o choque entre esses dois direitos fundamentais e em que proporção cada um deles deve ser aplicado. Então, quando a gente tem um embate muito grande entre transparência e privacidade, se a gente vai ter em considerar se é princípio, se é um direito fundamental, o certo é que, no caso específico, no caso concreto, ambos terão que ser aplicados. O que deve ser analisado, em específico, é a proporção de cada direito que será aplicado. E aqui fica um pouco do comentário feito sobre a transparência que é feita no âmbito público. E aí, só a última palavra, eu pego aqui as palavras emprestadas numa discussão que eu tive com o Bruno, que é sobre essas práticas estabelecidas. Se a gente for verificar na época da escravidão, era uma prática estabelecida, era uma prática corriqueira, era uma prática que permeava praticamente todos os modelos de negócio existentes, não só no Brasil, mas no resto do mundo, e não significa que ela não teve que ser abolida a certo ponto e mudar todas as práticas do mercado e da sociedade. Obrigado. Muito obrigado aos palestrantes, Danilo, Denis, Renato, Kelly, obrigado pelo convite, pela presença de todos vocês. Está encerrada essa mesa, convido-os para o coffee break.